um momento muito importante com as crianças. Eu gostaria de convidar as crianças para virem à frente nesse instante. É um momento em que nós damos a elas uma pequena lição do sermão, para que elas possam ouvir o sermão, procurar entender o sermão, e aquilo que não entenderem, vão perguntar em casa para o papai e para a mamãe, que aí o papai e a mamãe também prestam atenção no sermão, correto? Opa! Está meio difícil esse negócio. Esses músicos têm que nos ajudar aqui, não é? Eles têm que retirar algumas coisas aqui do caminho das crianças. Bom, olha só, o que eu tenho para mostrar para vocês hoje é isso aqui. Uma mochila, é verdade. Para que você usa uma mochila? Guardar as coisas. Imagine se você estivesse andando lá numa fazenda, ou se você estivesse escalando uma montanha, e essa mochila estivesse assim nas suas costas, e você está escalando aquela montanha, e esse negócio está pesado, pesado, e você fica muito cansado. Até que você para, você abre a mochila, e dentro da mochila você tem uma garrafa d'água, você pode beber, matar a sede. E dentro da mochila também você tem um pão com presunto e mussarela que você pode comer e matar a sua fome. Que legal! Engraçado, se vocês observarem, enquanto a mochila estava fora de você, nas suas costas, ela pesava e ela te cansava. Mas quando você bebeu a água que estava lá dentro daquela garrafa, que está dentro da mochila, e comeu a comida, entrou dentro do seu corpo e não pesou mais. Assim é com a palavra de Deus. Os mandamentos de Deus são pesados e cansativos quando eles estão fora de nós. Mas quando eles estão dentro do nosso coração, eles se tornam agradáveis. Hoje nós vamos ver um texto em que Deus promete pegar a lei dele, os mandamentos, e escrever esses mandamentos dentro do nosso coração. Isso é chamado o novo pacto. Tá bom? Felipe. Uhum. Isso, Deus manda fazermos o que nós conseguirmos, não é? Mas enquanto esses mandamentos de Deus estão fora de nós, eles são muito pesados para nós. Quando eles entram dentro do nosso coração, eles são agradáveis e eles nos vivificam. Tá bom? Vamos orar? E depois vocês vão lá para o assento de vocês. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos dê a graça de compreendermos a mensagem do Senhor essa manhã. E compreendendo que o Senhor nos ensine a crescermos no relacionamento contigo e com os nossos irmãozinhos também, no nome de Jesus. Amém. Logo, logo vou começar a pedir ajuda para os pais aqui, porque tem algumas criancinhas menores que elas ficam disputando toda a atenção. Não é? Nath, sua garrafa d'água está aí dentro. Você pode, não coma o meu pão. Queridos, o texto bíblico que nós temos para a exposição desta manhã se encontra em Jeremias, capítulo 31. Nós leremos do versículo de número 31. Eu sei que no telão está apenas até o versículo de número 34, mas eu vou caminhar um pouquinho a mais com vocês, lendo até o versículo de número 40 e depois o Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 28. Diz assim o texto bíblico: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança.
apesar de eu ter sido esposo, o seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no seu coração me escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar, faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a desobediência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até o portão da esquina. O cordel de medir se estenderá em linha reta até a colina de Garebe, e depois se virará na direção de Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza, todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina do portão dos cavalos, para o leste, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Em Mateus capítulo 26, do verso de número 26 até o 28, nós lemos o seguinte: Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem, comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel. Eu não sei se você já observou, mas o chamado divórcio sem culpa é uma das invenções humanas da modernidade. Normalmente acontece assim, um casal se encontra, começa a namorar, à medida que eles se relacionam, se conhecem melhor, eles ficam noivos, depois eles se casam e passam a morar juntos. Eu espero que seja nessa ordem e não na ordem inversa. Só que com o casamento e com o fato deles estarem juntos agora, convivendo juntos, pequenas falhas que muitas vezes namorados e noivos notaram um no outro, elas são ampliadas. E essas falhas muitas vezes geram insatisfação e elas vão se tornando cada vez mais contínuas e cada vez mais comuns. E a frustração se sedimenta de tal maneira na vida daquele casal que eles acham que a única coisa e a única solução para eles é o divórcio. De quem é a culpa? De ninguém. É o divórcio sem culpa. Porque ninguém tem culpa. Eles tentaram, mas você não encontra a culpa e a responsabilidade em ninguém. Ninguém é considerado culpado, quando na verdade talvez todos sejam culpados do que aconteceu. Bem interessante, porque uma das características do nosso tempo é que é muito mais fácil quebrar promessas do que quebrar hábitos errados. Nós estamos mais dispostos, então, a romper laços do que nos esforçarmos para mudar o nosso próprio coração. Às vezes nós achamos que vale mais a pena investir todos os nossos esforços em novas aventuras do que investir os nossos esforços no processo difícil da reconciliação. Parece que esse é o processo desse chamado divórcio sem culpa. Agora, deixe-me ser bem claro com vocês. A Bíblia fala sobre o divórcio.
Não é a modernidade que inventou o divórcio, diz que inventou o chamado divórcio sem culpa. Mas a Bíblia fala sobre divórcio. E a Bíblia discorre sobre divórcio desde aquela época e ela estabelece normas, regras para quando é que um divórcio pode acontecer. No caso de infidelidade conjugal ou no caso de abandono. Mas na Bíblia Sagrada, divórcio nunca é sem culpa. Na verdade, na Bíblia Sagrada, divórcio é sempre a responsabilidade de alguém. E na Bíblia Sagrada, divórcio é sempre alguma coisa para ser lamentada. O próprio Deus diz lá em Malaquias, eu odeio o divórcio. Deus não se agrada no divórcio. O problema é que o divórcio pode ser mais trágico ainda quando uma das pessoas não quer se divorciar. Mas pela própria circunstância, ela tem que conceder a carta de divórcio. Geralmente, essa é a parte que ficou fiel, quando ela tem que conceder a carta de divórcio, a parte que foi infiel. E ela fica e permanece com seus sonhos despedaçados. É surpreendente você saber de tudo isso, porque a própria Bíblia diz que o Senhor Deus, em determinado momento, mesmo não gostando do divórcio, mesmo não se agradando com o divórcio, Deus teve que conceder carta de divórcio para um povo que ele havia amado, para um povo que ele havia cortejado, um povo no qual ele havia entrado em uma relação pactual, um verdadeiro casamento, um povo no qual o Senhor Deus se apresentou para ele dizendo, eu sou o seu esposo. Mas aquele povo havia sido infiel a Deus, então o Senhor Deus diz, eu terei que dar a vocês a carta de divórcio. Nesse próprio livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 3, versículo de número 8, o Senhor Deus diz assim, por ter cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel com uma carta de divórcio. Divórcio é a quebra de um pacto. Divórcio é a quebra de uma aliança. E o povo de Deus, quando nós lemos na Escritura Sagrada, vez ou outra foi infiel ao Senhor Deus, adorando outros ídolos, sendo idólatras, buscando conceder todo o seu talento, a sua vida, a ídolos do passado. E aquele antigo pacto, que foi um verdadeiro contrato de casamento, ele foi quebrado, ele foi rompido. Diferente do que acontece nas nossas vidas, o que ocorre com o Senhor Deus e com o seu povo é que Deus não apenas concede a carta de divórcio, mas o Senhor Deus, por misericórdia, ele é capaz de estabelecer um novo pacto, uma nova aliança. E é sobre isso que o texto que nós lemos em Jeremias diz. Jeremias capítulo 31 oferece um novo pacto, ele fala de um novo pacto realizado pelo Senhor Deus com o seu povo, que havia quebrado aquele primeiro pacto. Na verdade, é importante nós entendermos aqui, no capítulo de número 29, diz que o povo já havia sido levado para um cativeiro babilônico, e eles ficariam lá por 70 anos. Capítulo 29, o Senhor Deus, tentando consolar o coração daquele povo, manda que uma carta seja escrita para aquele povo, e na carta, versículo de número 11, diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para dar para vocês um fim que vocês desejam. No capítulo de número 30, Deus promete uma verdadeira restauração, dizendo, haverá dias em que eu mudarei a sorte do meu povo, eu vou restaurar o meu povo. E como que Deus haveria de restaurar o povo dele? Por meio de um novo pacto, uma restauração de um novo pacto. É assim que começa então o versículo de número 31, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel. Todas as vezes que você lê na Escritura Sagrada essa expressão, eis que vem dias, no geral, é uma referência ao período messiânico, um período em que o Messias vem, um período em que Jesus se manifestou, e Deus agora está dizendo, haverá um determinado momento em uma era messiânica que eu vou firmar um novo pacto com a casa de Israel. Talvez você já tenha observado na sua leitura bíblica que todo o relacionamento de Deus com o seu povo sempre foi por meio de um pacto. Deus estabeleceu com Adão, lá no Éden, um pacto das obras, dizendo para Adão,
Se você obedecer, se você cumprir, você viverá eternamente, toda a sua descendência viverá, mas se você desobedecer, o castigo da desobediência será a morte. Adão desobedeceu e Deus graciosamente estabeleceu um novo pacto, um pacto da graça, que ele se manifesta em diferentes maneiras na Bíblia Sagrada. Ele se manifesta como uma expressão de pacto da segurança com Noé, quando Deus promete que nunca mais haveria de destruir a terra por meio de água, por meio da água, mas como para garantir aquele pacto da segurança, Deus coloca inclusive o arco-íris no alto, dizendo que o povo estaria seguro por meio daquele pacto. Deus promete um pacto do destino com Abraão, se você observar, Deus chama Abraão e Deus promete para Abraão, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todo o destino do seu povo será em uma terra prometida, será um povo prometido e você terá uma geração perpétua. Deus promete um pacto da dinastia com Davi, dizendo para Davi, Davi, no seu trono sempre haverá um rei. E de ti virá o rei que haverá de governar sobre todas as nações, o próprio Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o texto que Jeremias capítulo 31 faz referência, ou a expressão do pacto que Jeremias 31 faz referência, é aquele pacto mosaico, quando o Senhor Deus retirou o povo do cativeiro egípcio e Deus deu para eles a lei, resumida ali nos 10 mandamentos. Deus entrou em um verdadeiro pacto com aquele povo, Deus entrou em uma verdadeira aliança com aquele povo, e agora no capítulo de número 31, Jeremias diz, vocês quebraram esse pacto, vocês quebraram essa aliança, e por isso o Senhor Deus terá que fazer uma nova aliança com vocês. Nessa manhã eu gostaria de observar com vocês 3 coisas bem rápidas. Em primeiro lugar, por que o pacto antigo teve que ser revogado? Qual que foi o problema, a fragilidade do pacto antigo? Primeira coisa. Segunda coisa, quais que são as bênçãos prometidas nesse novo pacto que Deus haveria de estabelecer com o povo dele? Em terceiro lugar, quais são as garantias desse novo pacto? O qual será a garantia deste segundo pacto que Deus firmará com o seu povo? Vamos analisar, então, em primeiro lugar, a fragilidade do antigo pacto. Normalmente, quando as pessoas pensam no pacto entre Deus e Moisés e o povo de Israel e tudo, eles dizem, olha, aquele pacto falhou porque aquele não era um pacto da graça, era um pacto da lei. Mentira. Não entre nessa, não acredite nisso. Todo pacto de Deus com o povo sempre foi um pacto da graça. Deus não é obrigado a entrar em um pacto com ninguém. Mas o Senhor Deus entra em um pacto com alguém por Deus ser gracioso e por Deus ser bondoso. Até mesmo aquele pacto lá da lei foi fundamentado na graça. Quando você começa a ler os 10 mandamentos, no capítulo 20 de Êxodo, diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Então ele está dizendo, eu já fui misericordioso com vocês, eu já fui gracioso com vocês, eu já salvei vocês. E porque eu salvei vocês, é que vocês irão cumprir os meus mandamentos. A graça de Deus já havia sido expressa no fato de Deus ter redimido o povo dele do cativeiro egípcio, e agora o povo estava numa condição de poder ter um relacionamento pessoal com o Senhor Deus. Havia graça naquele pacto. O fundamento daquele pacto era a graça. E se você observar no versículo de número 32 desse capítulo de Jeremias, ele vai dizer assim, não segundo a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Então Deus está dizendo aqui, eu já fui gracioso com eles, eu os tomei pela mão, eu os arranquei da terra do Egito, eu os fiz cruzar o deserto, eu os fiz cruzar o Mar Vermelho, eu os trouxe para o momento em que eles tivessem um relacionamento comigo. O problema do pacto antigo não foi falta da graça, porque o pacto já era em si um pacto gracioso.
O problema do pacto antigo também não foi o fato de que a lei não era legítima. A lei era legítima. O escritor de Hebreus vai dizer que tudo aquilo que está na lei de Deus, os mandamentos todos, toda a lei era legítima, toda a lei era boa. Na verdade, o escritor de Hebreus diz assim: se existisse uma lei que pudesse salvar as pessoas, essa seria a lei que Deus deu para o povo de Israel. Mas o problema daquele pacto antigo era, em primeiro lugar, que ele poderia ser quebrado. Versículo de número 31 e 32, na verdade, diz assim: não segundo a aliança que eu fiz com seus pais, pois eles quebraram a minha aliança. Aquela aliança poderia ser quebrada. Aquela aliança, na verdade, foi quebrada até mesmo antes dela ser promulgadas. Vocês devem se lembrar da história. Moisés estava no Sinai, recebeu os 10 mandamentos. Enquanto Moisés estava ali falando com o Senhor Deus, com os 10 mandamentos, o Senhor Deus diz para ele: olha, desce, porque o povo está fazendo uma coisa horrorosa. O povo havia construído um bezerro de ouro e estava idolatrando. Eles já haviam quebrado o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, antes dos 10 mandamentos serem promulgados. A aliança foi quebrada. Por que a aliança foi quebrada? Porque o povo era infiel. O coração do povo era infiel. O escritor de Hebreus, refletindo sobre Jeremias 31, ele diz assim: eles não continuaram na minha aliança, por isso eu os abandonei. Qual era o problema daquela primeira aliança? Ela podia ser quebrada. O segundo problema daquela primeira aliança é que ela foi interpretada apenas como uma devoção externa. As pessoas achavam que elas poderiam simplesmente cumprir todos os mandamentos externamente. Então, se eu nunca tive intenção impura no meu coração em relação à mulher, eu nunca adulterei com ela. Se eu nunca cobicei no meu coração, aliás, se eu nunca revelei a cobiça do meu coração e eu não cheguei ao ponto de pegar algo que não era meu e levar, então eu nunca furtei. Eles interpretavam todos aqueles mandamentos como sendo meramente cumpridos por devoção externa, enquanto que o coração deles era um coração pecaminoso. É por isso que o texto bíblico diz assim que o Senhor Deus, no seu novo pacto, ele vai inscrever, ele vai imprimir a lei dele dentro do coração. A lei continua sendo boa, o problema é que a lei estava do lado de fora. As pessoas interpretavam a lei simplesmente como uma questão de comportamento. Então um judeu poderia dizer: eu nunca adulterei. Mas Jesus perguntaria para ele: mas você já cobiçou no seu coração uma mulher ou um homem? Ah, sim, mas eu nunca me deitei com ele. Eu nunca furtei, eu nunca matei. Mas Jesus poderia perguntar: olha, você já odiou uma pessoa a ponto de desejar a morte dela? Eu vou dizer: ah, já, várias vezes. Eu apenas nunca tirei a vida dela, nunca dei um tiro, nunca dei uma facada. Eu nunca enforquei alguém. Eles pensavam que era apenas uma devoção externa. Dentro do coração deles, o próprio Jeremias, no capítulo 17, vai dizer: o que existia dentro do coração deles era o pecado, ao invés de existir a lei. Então Jeremias vai dizer assim: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e como ponta de diamante gravado na tábua do seu coração. O problema do antigo pacto não foi falta da graça. O problema do antigo pacto não foi ilegitimidade da lei. A lei é boa. O problema do antigo pacto é que o ser humano não conseguia guardá-lo dentro do seu coração. O coração do ser humano era infiel. O coração era desesperadamente corrupto. Então Deus vai promulgar um segundo pacto. E quando ele promulga o segundo pacto, ele promulga algumas promessas, coisas que ele vai fazer para que, de fato, esse segundo pacto nunca seja quebrado. E ele tenha garantias eternas. O lugar correto de você encontrar as promessas desse novo pacto é em Jeremias. Aliás, essa é a única passagem que fala sobre a nova aliança. E depois esse texto vai ser referido por Jesus Cristo como sendo a nova aliança do meu sangue. E aqui você vai encontrar as promessas deste pacto, segundo pacto que Deus faz conosco.
Eu vou caminhar com você rapidamente por conta do tempo, mas eu vou mostrar para você 7 promessas desse segundo pacto. A primeira delas se encontra no versículo de número 31, é a promessa da reconciliação. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Interessante, porque quando esse texto é escrito, Judá e Israel, eles estão separados, como se fossem 2 tribos diferentes. Mas agora o Senhor Deus promete que haverá reconciliação, que Judá e Israel serão um só povo, de que não haverá mais uma divisão, não haverá mais uma separação, nunca mais haverá reino do norte e reino do sul, mas eles se tornarão um povo de Deus, todo o povo reunido, colocando assim o fim daquela divisão entre os que buscavam o Senhor. E essa promessa ela vai ser cumprida em Jesus Cristo, incluindo não apenas Judá e Israel, mas incluindo também todos os outros gentios, porque a Escritura Sagrada diz que em Cristo Jesus não existe nem judeu, nem grego, nem brasileiro, nem americano, nem boliviano, nem negro, nem branco, nem homem, nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus. O povo de Deus é reconciliado totalmente com o Senhor e reconciliado como uma grande nação. A ideia que nós temos no livro do Apocalipse é povos vindo de todas as tribos, nações. Eles vêm e eles adoram diante do Senhor. Esse novo pacto em Cristo Jesus haverá de trazer reconciliação. Esse novo pacto em Cristo Jesus vai trazer uma segunda promessa, regeneração, a transformação do povo de Deus de dentro para fora. Porque o texto diz assim, no versículo de número 33, na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus. Agora o povo não teria mais a lei, como se a lei fosse aquela coisa, aquele fardo, aquela mochila pesada, mas o povo haveria de ter essa lei dentro de si mesmo, internamente, no seu coração, na sua mente, haveria uma verdadeira transformação. O novo pacto deveria ser escrito agora dentro do coração. Entendam que aqui o texto não está dizendo que a lei foi abolida. Não, não foi. Ele está dizendo, eu vou inscrever a lei dentro do seu coração. A lei do adorarás o Senhor teu Deus, não dirás falso testemunho, a lei do não adulterarás, não matarás, a lei do honrarás teu pai e tua mãe, estará inscrito na tua mente, no teu coração, porque o que Deus promete aqui é algo de dentro para fora. Aquilo que antes era um fardo, agora nos alimenta. E é interessante porque esta promessa da regeneração, lá, de acordo com o escritor da carta aos Hebreus, ela é realizada pelo Santo Espírito de Deus. Em Hebreus capítulo 10, ele cita essas mesmas palavras que nós acabamos de ler aqui. E lá em Hebreus capítulo de número 10 diz, como diz o Espírito Santo, imprimirei a minha lei na sua mente, inscreverei as minhas leis no seu coração. É o Santo Espírito de Deus que nos transforma de dentro para fora. É Ele quem nos regenera, é Ele quem escreve a lei dentro do nosso coração e nós passamos a saber o que agrada a Deus. Primeira promessa, reconciliação. Segunda promessa, regeneração. Terceira promessa, versículo de número 33, íntima comunhão com Deus. E ele diz aqui, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Na verdade, essa é uma frase que mais aparece no Novo Testamento. Eu sou o teu Deus, tu és o meu povo. A ideia aqui é de uma possessão mútua, onde nós pertencemos a Deus e Deus pertence a nós. É aquela possessão mútua no qual nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós somos comprados pelo Senhor Deus, nós somos filhos e filhas de Deus, nós pertencemos totalmente a Ele, nós somos posse do Senhor Deus. E o Senhor Deus se alegra, Ele se agrada de ser o nosso Deus. E aqui eu gostaria que você entendesse uma coisa maravilhosa na Bíblia Sagrada. O que Deus faz aqui, dizendo que Ele nos oferece o que Ele tem de melhor, ou seja, Ele mesmo. É na união e na comunhão com Deus, o Deus triuno, que nós desfrutamos dessa bênção da aliança, de íntima comunhão com o Pai.
ao novo e vivo caminho que foi inaugurado pelo sangue do Senhor Jesus, onde eu e você podemos comparecer diante de Deus em oração, coração quebrantado, e dizer a Ele: Abba, Pai. O Senhor não é apenas o meu Senhor, o Senhor não é apenas o meu Deus, Tu és o meu Pai. Íntima comunhão com Deus. Quarta promessa, conhecimento pessoal do próprio Deus. Verso de número 34 diz: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, pois todos me conhecerão. E aqui uma coisa muito importante, porque não é conhecer apenas sobre Deus, mas é conhecer o próprio Deus. Há uma grande diferença em conhecer acerca de Deus e ter um conhecimento íntimo do Senhor Deus. E esse, de uma maneira bem limitada, em um contexto bem limitado, você vê isso muitas vezes dentro da própria igreja. Quando você vê uma criança conhecendo acerca do Senhor, coisa que um adulto não teria a ideia. Quando você vê uma criança vindo à frente, como o Felipe hoje pela manhã, dizendo: se Deus me ordenar a mover uma cadeira, ainda que a cadeira seja pesada para mim, eu conseguirei mover, porque Deus não me ordena a fazer uma coisa que eu não consigo. Você vai dizer: que lógica, que coisa fantástica. Como é que eu encontro isso? Está lá nos escritos de Agostinho. E você começa a perceber como que as pessoas não conhecem apenas o Senhor, mas elas conhecem. Aliás, não conhecem apenas sobre o Senhor, mas conhecem intimamente o Senhor. Conhecimento íntimo com Deus bendito. Eu não sei se vocês sabem, mas a primeira pessoa que pregou o evangelho para mim, aliás, vou dizer a segunda pessoa. A primeira foi uma senhora, dona Noemi, que o Senhor Deus a tenha nesse momento. Mas a segunda pessoa foi uma criança de 5 anos, que cantava continuamente para mim e que recitava o Salmo 23. Eu dizia: como que pode ela conhecer algo da Bíblia e eu nunca li? Como é possível ela cantar e recitar com tanta alegria e eu alegria nenhuma tenho no meu coração? Coisa fantástica. E conhecerão o Senhor. Quinta bênção desse pacto é satisfação. Olha o versículo de número 34, o finalzinho do versículo 34 diz assim: pois eu perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Se o problema do primeiro pacto era pecado, é porque ele podia ser quebrado pela rebeldia do povo, agora no segundo pacto ele vai dizer: eu vou lidar com esse problema do pecado, eu vou perdoar totalmente. Lá no antigo pacto tinha uma maneira de lidar com o pecado, cerimônias contínuas sendo repetidas mês a mês, dia a dia, ano a ano. Mas no novo pacto, a Escritura Sagrada diz que Jesus Cristo, de uma vez por todas, satisfez. E o sangue dele foi derramado de uma vez por todas. Apenas uma morte trouxe satisfação, e porque trouxe satisfação para Deus, trouxe a possibilidade do perdão aos pecados. O sacrifício de Cristo trouxe satisfação e por isso nos dá o perdão. Mas em sexto lugar, a sexta promessa, duração eterna. Esse pacto será irrevogável. Versículo de número 35 até o 37, eu não vou ler, mas você pode observar. Esse texto fala sobre a criação. E está dizendo: Deus estabeleceu leis na criação. Leis para a lua, leis para o sol, leis para as estrelas, leis para os mares. Vai dizer, são leis fixas. E enquanto essas leis existirem, eu estarei em aliança com o meu povo. É como se Deus estivesse dizendo: o Deus da criação é também o Deus da salvação. E as leis fixas da criação ilustram o fato de que Deus não vai permitir que esse pacto seja jamais quebrado. Mas em último lugar, esse pacto provém uma habitação eterna. Do versículo 38 até o 40, fala da restauração de Jerusalém. É interessante porque aqui nesse texto ele cita Torre de Aranel, Portão da Esquina, Portão dos Cavalos, tudo isso que você vai ler no livro de Neemias, quando Neemias reconstrói Jerusalém.
Em outras palavras, de uma maneira terrena, Jerusalém terrena foi reconstruída, a promessa se cumpriu e foi reconstruída na época de Neemias. Mas a Bíblia não fala apenas de uma Jerusalém terrena, porque o último versículo, versículo 40, finalmente fala: e Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Fala de uma Jerusalém eterna, uma Jerusalém celestial. E o livro de Apocalipse nos descreve. Deus promete, nesse novo pacto, uma habitação eterna com o povo dele, que nunca mais será abalada. Todas essas promessas, elas deveriam apelar ao seu coração. Todas essas promessas, elas deveriam alegrar o seu coração. De você saber que o que Deus está prometendo aqui é o que ele tem de melhor. Reconciliação, regeneração, íntima comunhão com ele, conhecimento pessoal do Senhor Deus, plena satisfação, habitação, duração eterna e habitação eterna com o povo. Mas aí vem a última pergunta. Pastor, mas qual que é a garantia desse pacto? O povo de Israel pecou, e eu também me vejo como pecador, eu também me vejo como transgressor. O pecado, eu não posso dizer que o pecado foi arrancado do meu coração. Ele ainda existe aqui. Eu ainda peco, eu ainda transgrido. Qual que é a garantia de que esse novo pacto não será quebrado, de que não vai acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o pacto mosaico? E eu chamo a sua atenção para as palavras de Jesus. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam deles, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. A garantia do novo pacto é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Porque o novo pacto, ele não foi estabelecido apenas entre mim e você, o novo pacto foi estabelecido entre o Pai e o Filho, de que se o Filho derramasse o seu sangue, de que se o Filho morresse naquela cruz, o Filho teria para si um povo redimido, totalmente seu, que ele pudesse ser regenerado, que ele pudesse ser transformado, que ele pudesse ter íntima comunhão com o Pai, que ele pudesse ter perspectiva da eternidade. Esse povo somos nós. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos incluídos nesse pacto, porque o que garante esse pacto foi o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. O apóstolo Pedro, refletindo sobre isso, ele diz: sabemos disso, que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, que nós fomos resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, conhecido antes da fundação do mundo. O escritor aos Hebreus escreve dizendo: mas na vontade de Deus temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Foi o próprio Jesus que na cruz do Calvário, nas suas poucas palavras na cruz do Calvário, ele disse: está consumado, está feito, está realizado. A nova aliança é garantida pelo sangue de Cristo Jesus, que redime a pecadores como eu e você. Mas deixa eu concluir, então, a nossa meditação. Eu falei sobre a fragilidade do antigo pacto, falei sobre as promessas do novo pacto e falei sobre a garantia desse novo pacto. A pergunta, então, que fica é: o que nos resta fazer? O que resta para mim e para você fazer? Talvez você não seja ainda alguém que foi alcançado por essa graça, o seu coração não está transformado. Talvez você tenha algum conhecimento sobre Deus, mas você não conhece Deus na sua intimidade. Talvez você seja uma pessoa que ocasionalmente vai à igreja, senta ao banco, assiste a um culto, mas você ainda não entendeu de fato a alegria e a riqueza daqueles que pertencem a Cristo Jesus. O que te resta fazer? Nada. Tudo já foi feito. Jesus Cristo não deixou nada por fazer. Tudo foi consumado. Para fazer, nada.
Mas o que importa a você nesse momento é crer. Crer nessa verdade. Crer que Jesus Cristo não é apenas uma figura na história importante, proeminente, mas que Ele é o verdadeiro Deus, que Ele é o verdadeiro mediador desse pacto, que Ele é aquele que derramou o sangue dele pela sua redenção, pela sua vida. Que se você não estiver coberto com o sangue de Cristo Jesus, você terá que pagar a sua própria dívida diante de Deus, e o que te sobrará lá naquela eternidade será o inferno para toda a eternidade. E não pense você que o inferno é aquele lugar agradável que você vê nas propagandas de televisão. Não. O inferno não é aquele lugar da ausência de Deus, onde Deus não estará lá vendo e cobrando você. Não. O inferno é aquele lugar onde a presença da ira de Deus arde continuamente, nunca se apaga. Mas se você não quer ir, não tem mais nada que você possa fazer. O que você pode é crer. Mas você pode também receber. Receber o que Cristo fez por você. E dizer: Senhor, eu sei que aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, o Senhor o fez para redimir um povo para si, redimir pecadores como eu, e eu me entrego agora a Ti, eu recebo com toda a alegria do meu coração, esta grande bênção, a bênção de uma nova aliança, a bênção de um novo pacto. Eu quero estar em Cristo, para estar incluído nesse novo pacto. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, que você orasse nesse momento, pedindo que Deus fale ao seu coração, pedindo que Deus transforme o seu coração. Você que é pai, você que é mãe, peça para Deus transformar o coração dos seus filhos. Você que ainda não é cristão, peça para Deus: Deus, transforme o meu coração neste momento. Livra-me e dá-me a graça de estar unido a Ti nesse novo pacto.